Olá, você está prestes a assistir um trecho da nossa live semanal, o Plantão de Dúvidas Veterinárias. Corre toda segunda-feira de noite. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar ele e também de ver os links aqui na descrição do vídeo, principalmente o link para o meu curso online de alimentação natural para cães. Segue aí esse trecho que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Hoje vou conversar com vocês um pouco sobre quando as enzimas do fígado estão alteradas nos cães, né? O que isso pode ser, o que pode ser feito a respeito disso, de coisas naturais que ajudam a diminuir as concentrações dessas enzimas hepáticas, né? E enquanto estou aqui falando isso, você pode, claro, ir escrevendo aí no chat aqui da nossa live as suas dúvidas, porque é o plantão de dúvidas veterinárias. Então vai deixando aí suas dúvidas. Quando eu terminar essa parte aqui de falar sobre as enzimas do fígado, aí eu começo a responder as dúvidas de vocês, tá bom? Como fizemos aí nas outras lives. Eu peguei essas informações aqui principalmente, né, não apenas, mas principalmente de um artigo que saiu no site Dogs Naturally, um site bem interessante, de uma revista canadense, né? Vou até deixar o link aqui para vocês, quem quiser ler. Está em inglês, mas tá aí, tá? Artigo enzimas hepáticas. Hepáticas é um termo que se refere ao fígado. Entrou, ótimo. Então tá aí o link para vocês lerem o artigo original, tá? Em inglês, do site Dogs Naturally. O artigo, a tradução do título dele é Um Guia Veterinário para Enzimas do Fígado Elevadas em Cães. O que você pode fazer aí, entender melhor, né, pessoal? Eu acho que, principalmente essa parte de alterações nos exames de sangue, é algo que é complexo de entender, né? A gente tem uma disciplina inteira sobre isso na faculdade, que é a disciplina de patologia clínica veterinária, e, assim, é tanta coisa para aprofundar que não se esgota, né? Existe depois a especialização em cima disso, da mesma forma que existe a especialização em nutrição animal, existe a especialização em cardiologia veterinária, enfim, existem aí as outras especializações. Então, sim, é um tema que é muito profundo, e quando a gente entra nessa parte dessas enzimas, né, do exame de sangue do cachorro, daqueles diversas moléculas lá com siglas, ALT, AST, ALP, não sei o que lá, IgGT, é difícil de entender porque as coisas se correlacionam. E aí é como se fosse um jogo de xadrez que você tem que ver ali a partida de um modo geral, o que pode ser feito, o que está acontecendo e tal, quais devem ser os próximos passos, etc. Né? E xadrez, quem joga sabe que é um jogo complicado. Né? Nem todo mundo joga, e os que jogam, muitos não jogam bem e tal. Por quê? Porque envolve muita técnica. E avaliar um exame de sangue, eu vou mostrar para vocês na prática isso, né? De por que às vezes alguém chega e fala assim: Edgar, o meu cachorro tá com ALT elevado, o que eu dou? O que é? E o que eu posso falar é: eu não sei, não faço ideia. Eu teria que avaliar outras coisas, teria que avaliar o cachorro de modo geral, enfim. E isso acontece com todo veterinário, né? E isso é meio que uma reclamação que os veterinários têm. De tipo assim, o pessoal vem e pergunta o que meu cachorro tem, o que eu faço, e não é assim. Realmente não é assim. Mas enfim, a gente conversa, né? A gente vai conversando, chegando no diálogo, eu acho que é mais interessante do que ficar brigando, né? Enfim, então bora lá. Bom, para entender essas alterações do fígado, né, dessas enzimas do fígado, a gente precisa primeiro entender para que serve o fígado, né? Quais são as funções do fígado. Sabe quantas são? Cerca de 500, junto com outros órgãos, claro, né? E obviamente a gente não vai falar das 500 funções que o fígado tem, mas dá para você ter uma ideia muito boa que o fígado do seu cachorro, ele é muito importante para a saúde do seu cachorro. O fígado, de modo geral, é o órgão que aguenta pancada, né? Ele é ali a estação de tratamento dos compostos do sangue do seu cachorro, né, que são possivelmente tóxicos. Então, o fígado é importante nesse sentido, né, de pegar os compostos tóxicos, tornar esses compostos tóxicos em compostos neutros, né, ou seja, resumidamente, desintoxicar o corpo.
O fígado, ele limpa o sangue, ele, como eu falei, transforma os compostos tóxicos do ambiente, né, que entram no seu cachorro, e de fora entra também a alimentação, né, alguma coisa que entra pela alimentação é algo que vem de fora do corpo, ou produzidos pelo corpo, né, o corpo também produz compostos que não são interessantes, o corpo saudável faz isso, né. Um paralelo que eu gosto de colocar para vocês entenderem é a questão do saneamento básico, né? Saneamento básico é, nossa, fundamental, super importante para diminuir a questão de doenças nas pessoas, nas comunidades. E a gente sabe que as regiões do Brasil com um menor grau, né, de saneamento básico são regiões que doenças, digamos assim, mais simples de serem controladas, né, que a gente como humanidade consegue controlar bem, não são controladas nessas regiões, porque as pessoas acabam tendo contato principalmente com fezes, né? E é ruim produção de fezes? Não, não é ruim, porque quando o corpo não está produzindo fezes, ou porque não está comendo, ou porque está constipado. Então, é o normal, tem que produzir. Mas a gente tem que dar um destino adequado para esses compostos, né? Então, nisso entra o saneamento básico. E o fígado, ele faz esse saneamento básico do corpo. O corpo, ele produz, ali, pelo seu metabolismo, radicais livres. Radicais livres são ruins, eles podem destruir células, podem destruir DNA, e destruição de DNA geralmente pode levar a alguma alteração que gera câncer, né? Então, uma série de outras coisas ali ruins. Mas é normal produzir. Então, o que o fígado faz? Ele faz o saneamento básico ali do corpo. Ele limpa ali para o corpo continuar funcionando adequadamente e não adoecer. Além disso, quando a gente pensa em compostos que vêm de fora, né, a gente pode pensar na alimentação e também em remédios, né? Tem remédio que o seu cachorro toma que o fígado vai ter que metabolizar ali uma parte dele para ser eliminado. Alguma coisa de vacina que não é interessante, né? Existem partes das vacinas que, assim, essas partes têm que estar lá, mas se a vacina pudesse não ter essas partes, seria melhor, né? Mas, enfim, o fígado vai lá, dá um jeito nisso. Toxinas do meio ambiente, toxinas ingeridas. Você já parou para pensar que seu cachorro pode comer toxina? Que você pode estar colocando toxina no prato de comida dele? Já pensou nisso? Pois é. Depois a gente vai voltar nisso, a questão do glifosato. Glifosato. Guarda esse nome, daqui a pouquinho eu vou falar dele, tá? E aí o fígado, ele faz o quê? Ele transforma todos esses compostos tóxicos em compostos neutros. E aí depois esses compostos vão para o sangue e serão eliminados ou pela urina ou pela bile, né? Na urina vai sair ali pela bexiga e tal, e pela bile, e a bile é secretada, né, no intestino, ajuda na digestão das gorduras e vai sair pelas fezes no final das contas, né? Então, o fígado tem essa função. E aí, por exemplo, quando a gente pensa no cachorro doente renal, a gente vê a importância dessa função do fígado, né? Porque, assim, o fígado, ele pega a amônia que está no corpo, que foi gerada ali do metabolismo do cachorro, e transforma essa amônia em ureia. A ureia é menos tóxica, tá, do que a amônia. Ainda é tóxica, mas é menos. Mas é neutra, digamos assim, o suficiente para mandar para o rim para ser eliminado pela urina. Então, o fígado pegou a amônia, que é tóxica, transformou em ureia, que é menos tóxica, e mandou para o rim para ser eliminado pela urina. E aí pode acontecer também com outras substâncias, do fígado transformar uma substância tóxica em uma neutra, para depois ser mandado para a bile, no caso, e aí vai ser eliminado pelas fezes. Bom, o fígado, ele também funciona como armazenamento. E o que ele armazena? Ele armazena principalmente glicogênio, ferro, cobre e algumas vitaminas, como vitamina B12, vitaminas A, D, E e K. E essas 4 últimas vitaminas que eu falei, né, A, D, E e K, são vitaminas lipossolúveis, ou seja, se dissolvem em gordura, né? Lipo tem relação com lipídio, né? Então, lipossolúvel se dissolve em gordura. E aí vem um ponto também importante com relação a excesso de suplementação. Uma coisa que eu bato nessa tecla já há algum tempo aqui no canal, que vocês têm que tomar cuidado com isso, de achar que, não, meu cachorro está recebendo 3 suplementos diferentes, está ótimo, quanto mais melhor. Tem que ser ali, ó, na dose adequada, na quantidade correta. Porque, por exemplo, quando a gente pensa
nas vitaminas hidrossolúveis, ou seja, as que se dissolvem em água, que são as vitaminas do complexo B, que são algumas, e vitamina C, o cachorro, no caso a vitamina C não, e já vou explicar por quê. Mas as vitaminas B, o cachorro, o ideal é que ele as ingira diariamente. Parte das vitaminas B, o cachorro não vai comer. Opa, passou a buzina ali. Parte das vitaminas B, o cachorro não vai comer. Quem vai produzir essas vitaminas B são as bactérias boas do intestino do seu cachorro. Aí já entra naquilo de probiótico, eu já falei diversas vezes. Então, essa quantidade dessas vitaminas hidrossolúveis são produzidas diariamente, o cachorro ingere elas diariamente, né? A vitamina C, o cachorro, assim como todo carnívoro, não tem necessidade de ingerir vitamina C, ele consegue transformar a glicose em vitamina C, coisa de carnívoro, pessoal, carnívoro, né? Se o cachorro é carnívoro. Nós não somos carnívoros, então a gente precisa do quê? De ingerir vitamina C todo dia, e aí principalmente frutas, né, e tal. Aí é um outro ponto, né, que ficam falando que cachorro é onívoro e tal, balela, né, balela. Enfim, e aí voltando naquilo, né, de que vitaminas que podem intoxicar, porque elas são armazenadas, essas vitaminas lipossolúveis, né, vitaminas A, D, E e K. E aí o cachorro tá lá recebendo excesso de vitamina A, excesso de vitamina E, por exemplo, tal, ou de qualquer uma dessas outras, essas vitaminas vão sendo acumuladas no fígado e podem gerar intoxicação. Então tem que tomar cuidado com isso. O glicogênio é um carboidrato complexo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em carboidrato, que eu me lembro, pelo menos agora, eu acho que o glicogênio é o único carboidrato de origem animal, por assim dizer, né? É uma forma de armazenar energia, porque os animais armazenam principalmente forma de gordura, e não de carboidrato. Por exemplo, quando a gente pensa em carboidrato complexo, em relação a plantas, né, a gente pensa em amido, né? E tem, por exemplo, amido de milho, é o açúcar lá de armazenamento do milho, é o amido. Os animais não fazem amido, fazem glicogênio, que é uma molécula que tem certas semelhanças com amido, sabia? Fiquei de curiosidade. Mas o corpo não produz assim em grandes quantidades como é nas plantas, tá? Mas fica aí uma curiosidade para vocês. Além disso, além das funções de desintoxicar o corpo, de armazenar compostos, o fígado ele tem importância em produzir algumas coisas, né? Ele produz a bile, né? Quando a gente pensa na vesícula biliar, a vesícula biliar ela não produz a bile, ela armazena a bile. Quem produz a bile é o fígado, manda lá para a vesícula biliar para ficar armazenado, e aí quando vem os processos digestivos, a vesícula biliar se contrai e o conteúdo dela vai lá para dentro do intestino, tá? E outra coisa que o fígado produz são proteínas do sangue. Existem proteínas ali na parte líquida do sangue, né, fora das células, digamos assim, que são importantes, além de fatores de coagulação que conversam com as plaquetas que a gente falou na live da semana passada. E aí, beleza, vocês entenderam aí por cima os pontos mais importantes com relação ao fígado. Existem tantos outros, mas não vamos abordar. E agora vamos entender as enzimas do fígado, né? As enzimas que aparecem ali no exame de sangue, que são basicamente 4 delas. A gente vai conversar sobre cada uma. AST, ALT, GGT e ALP. Vamos agora desmistificar as letrinhas, né? O que essas letrinhas significam, né? AST é a enzima aspartato aminotransferase. E aí ela é encontrada no fígado, nas células vermelhas do sangue, no coração, no músculo, no pâncreas e na bile. Ela é encontrada em 6 lugares, pessoal. Em 6 lugares. Aí vem a pergunta, daquilo que eu estava falando lá no começo sobre o xadrez. Ah, meu cachorro está com AST elevada, o que é? Não sei, podem ser uma dessas 6 coisas. Então, por isso que a gente pega o exame de sangue e associa com outras coisas, para tentar ver ali onde é que está o problema, tá? ALT, alanina aminotransferase, ela está presente aonde? No fígado, nos rins e no intestino. Ou seja, quando eleva a ALT no sangue, pode ser um problema no fígado? Pode, mas pode ser um problema nos rins ou um problema nos intestinos. Então, tem que avaliar. GGT, a gama-glutamil transferase. Gama-glutamil transferase, é esse mesmo nome. Ela está presente em 2 locais principalmente. E aí ela se torna uma enzima mais interessante.
ela está presente no fígado e na bile, né? Então, e assim, só que assim, a bile está presente na vesícula biliar, né? Lembra que eu falei? Fica dentro da vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão extremamente associado ao fígado. Inclusive também na medicina chinesa, né? Na medicina chinesa tem lá associações de órgãos e a vesícula biliar é associada ao fígado. Então, pessoal, já deu para sacar, ó, dessas 3 que eu já falei, né? Ainda tem a fosfatase alcalina, mas a GGT é a que mais está focada no fígado, né? GGT alterada muito provavelmente é sinal de problema no fígado. Ah, então vou fazer só a GGT, não é importante fazer as outras. É importante fazer as outras, você já vai entender por quê. E aí temos também a fosfatase alcalina, pode ser chamada também de ALP, e ela é encontrada principalmente no fígado, nos rins, no intestino, na placenta e nos ossos, tá? Então, beleza, vamos pensar aqui em algumas coisas com relação ao exame em si. A GGT se eleva mais rapidamente do que as outras enzimas e aí dá para detectar problemas mais rapidamente também, né? Se ela eleva mais rápido diante de uma alteração, vai dar para perceber esses, enfim, possíveis problemas no organismo, pedindo a GGT e não as outras, tá? Tem alguém batendo no portão, eu acho, enfim. Nossa, eu perdi o foco. Nossa, que... Tá bom, calma aí. Tá, GGT elevada, ela dá para perceber problemas no organismo mais rapidamente do que com relação às outras enzimas. Esse é um ponto. Mas é importante fazer as outras também, né? Porque, por exemplo, você fez lá o exame de sangue do seu cachorro e deu o quê? A GGT do cachorro está normal, mas a AST está elevada. Então, já meio que descarta, opa, essa AST elevada não é do fígado. Então, eu vou pensar em problemas aonde? No coração, no músculo, no pâncreas ou nas células vermelhas do sangue. Porque a GGT já falou, o fígado está de boa. Por isso que é importante fazer todas, né? Bom, tem uma coisa interessante também sobre a fosfatase alcalina, que pelo menos com relação aos cães em crescimento, os cães filhotes, né, pode ser normal. Eu estou falando que pode ser, porque quem vai te dizer isso é o seu médico veterinário e não você, tá? Mas é uma possibilidade. Cães em crescimento, como a fosfatase alcalina está ali nos ossos e nessa fase de crescimento os ossos estão crescendo, né? Ou seja, está sendo produzido osso, né, para o osso crescer, digamos assim. Pode ser que o cachorro filhote fique com taxas elevadas de fosfatase alcalina no sangue. E isso pode ser normal, mas novamente, quem vai dizer é o seu veterinário, não você. Uma outra coisa aí para cães de qualquer idade é a seguinte: cães que tomam corticoide todo dia, quer dizer, não precisa nem ser todo dia, pode ser uma vez na vida, né? É bem interessante isso, na verdade. O cachorro tomou corticoide uma vez na vida, muito provavelmente a fosfatase alcalina dele vai dar lá nas alturas, vai dar muito alto. E aí, para você ver como que o que a gente coloca por fora do cachorro atinge o que está por dentro, é justamente isso. Passou um corticoide numa ferida na pele do cachorro. Absorve pouco, não tem problema. A fosfatase alcalina dele vai disparar com certeza. O cachorro está com conjuntivite, está usando, sei lá, um colírio que tem corticoide. Vai disparar a fosfatase alcalina com certeza. E aí eu estou mostrando isso, e aí pensa assim, esse antipulgas aqui é só do lado de fora, não tem problema não, o cachorro vai absorver, com toda certeza vai absorver, tá? Não tem isso de é só do lado de fora não. Entrou em contato com a pele, ficou ali um tempo, o corpo vai absorver e vai circular no sangue. Inclusive, uma curiosidade, você acha que demora quanto tempo para o sangue inteiro do seu cachorro passar pelo coração dele? Você acha que demora quanto tempo? Menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos, o sangue inteiro do corpo do seu cachorro passa pelo coração dele. Olha que coisa incrível, né? Incrível a velocidade disso. Então, alguma coisa que é no sangue, vai espalhar rapidamente pelo corpo inteiro, tá? Então, fica ligado nisso. Bom, coisas que elevam a GGT. Aquele exemplo que a gente estava falando, né? Toxinas do ambiente podem elevar a GGT se o cachorro ingerir mofo ou bolor. Isso pode levar muito a GGT. E além disso, é risco
para câncer no fígado, né? A gente começa a falar das aflatoxinas. O que são aflatoxinas? São toxinas produzidas por um tipo de fungo que é encontrado em alguns grãos, né? É o Aspergillus, o nome do fungo. Vou deixar aqui uma reportagem para vocês lerem sobre o recall de rações nos Estados Unidos, que eram rações que estavam contaminadas com esse fungo, consequentemente com essa substância, a aflatoxina, né? E aí, pessoal, por que deu em ração? Porque a ração tem milho, né? A maioria delas, né? Várias delas. E esse Aspergillus, esse fungo, é um fungo que ataca o milho. Aí você se pergunta, né? Mas cachorro é carnívoro, não deveria estar comendo milho. Pois é, mas alguns cães comem milho quando comem ração, né? Então teve esse recall lá nos Estados Unidos e foi ano passado, pessoal, ano passado. Você acha que as coisas... não, isso aí é lá nos primórdios das rações, nada. Tá acontecendo hoje e a gente ainda não sabe, porque é uma coisa que eu bato na tecla. Qualquer coisa pode dar problema, pessoal. A alimentação natural pode dar problema? Claro que pode. Quer conseguir um problema com a alimentação natural? Faz do jeito errado, inventa alguma coisa na sua cabeça, sei lá, não procura informação em local seguro, tal, vai dar errado, né? E ração também pode dar errado. Não existe nada que seja infalível de nenhum dos lados, por isso você tem que fazer a coisa de forma pensada. Então, aqui, ó, recall, rações, vou deixar aqui para vocês lerem, tá em inglês, mas o Google Tradutor já ajuda, né? Recall, rações contaminadas, com aflatoxina nos Estados Unidos em 2021. Daí, pessoal, quem quiser ler e depois vocês podem ver, inclusive as marcas, né, que se envolveram nisso daí, tá? Não sei se algum cachorro chegou a morrer, espero que não, porque assim, a aflatoxina é uma toxina muito perigosa e pode matar, tá? Infelizmente. E se o cachorro fica comendo, por exemplo, doses pequenas de aflatoxina durante um longo período da vida, ele pode não manifestar ali alguma doença e tal, mas é um forte fator que pode predispor câncer de fígado, tá bom? Muito triste, mas é o que acontece. E além disso, né, se o cachorro tá assim, a gente entra nessa parte, né, de como que a alimentação pode impactar negativamente na saúde do fígado. Então, a gente pode pegar isso, né, das aflatoxinas do milho. Se o cachorro está comendo milho, no Brasil, eu acho que boa parte do milho que é usado em rações, pelo menos, é transgênico. Eu nunca vi uma ração que tivesse milho e que esse milho não fosse transgênico. E aí, sendo milho transgênico, é possível, né? Tem que falar que é possível. É possível que ali nesse milho transgênico tenha resíduo de herbicida, de agrotóxico, né? Mais conhecido, o mais famoso deles, né, é o glifosato. Vou deixar o nome aqui para vocês no nosso chat, para vocês pesquisarem depois, se vocês quiserem. Agrotóxico, né? É possível. Por que é possível? Porque tá lá a planta do milho, nasceu a espiga de milho e tal, e foi lá, o pessoal jogou glifosato ali na planta. Esse glifosato, ele vai matar ali os insetos e tal, mas a planta também vai absorver glifosato. Os grãos de milho vão absorver glifosato. E quem é que limpa depois o grão de milho? Pois é. E aí, então, esse milho vai seguir lá na cadeia, tal. E aí, pode ser que o cachorro que coma milho transgênico ingira também glifosato. E o glifosato é tóxico, entre outras coisas, ele é tóxico para o fígado, tá? E além disso, o processo de fabricação das rações se chama extrusão. E extrusão é basicamente o seguinte: você vai pegar uma massa ali, um preparado, né? Aquela massa da ração era uma massa, como se fosse uma massa de biscoito, uma massa de bolo e tal. E aí vai passar por um processo que vai aumentar muito a temperatura dessa massa e submeter também à pressão. E aí vai sair a ração lá no final, os grãozinhos. Só que quando a gente tem alguns compostos ali, principalmente proteínas,
que são submetidas a alta temperatura e alta pressão, do jeito que é feito na extrusão, é possível que ocorra a produção de aminas heterocíclicas e acrilamidas. E esses compostos também são tóxicos para o fígado do cachorro, além de, enfim, poderem causar câncer e tal. Por isso que eu falo, pessoal, mude para alimentação natural. Ah, mas eu dou uma ração grain-free. Beleza, ótimo, já não tem milho, já eliminou, pelo menos teoricamente, o risco de aflatoxina e também a possibilidade de ter glifosato ali na ração. Mas, por outro lado, a ração será ainda produzida por extrusão, e aí vai ter produção de amina heterocíclica e de acrilamidas, tá bom? Então, mude para alimentação natural. Beleza. Ah, mas meu cachorro está agora com essas enzimas do fígado aumentadas, tal. O que eu posso fazer de natural, né, na alimentação dele para ajudar o corpo dele a se recuperar? E estou falando para ajudar, não estou falando que vai substituir o tratamento que seu veterinário passou, né? Você tem que seguir o tratamento que seu veterinário passou, segue direitinho e usa essas dicas também, porque o que vai acontecer muito provavelmente? Vai acelerar o tratamento, e o que é ótimo, né? Vai diminuir o tempo ali de tratamento do cachorro. Então, primeira coisa, você vai seguir a orientação do seu veterinário e, além da orientação dele, você vai fazer o seguinte: vamos reduzir ali alimentos que podem, sei lá, forçar o fígado, digamos assim, né? Então, beleza. Lembra que eu falei lá da amônia? Que o fígado pega a amônia, transforma em ureia para o rim eliminar? Beleza. Essa amônia vem de algum lugar e é normal produzir. Não tem nenhum problema em produzir amônia. É o normal que acontece com todo mundo. E aí, então, mas se o fígado está doente, a capacidade dele de transformar amônia em ureia está diminuída. Então, a gente vai poupar o fígado. Vamos dar comidas para o cachorro e, consequentemente, para o fígado, que gere uma menor produção de amônia, digamos assim. Né? Então, alimentos que vão reduzir ali a amônia que o corpo vai gerar. Então, a gente precisa reduzir alimentos que sejam ricos em aminoácidos aromáticos. Quais são os aminoácidos aromáticos? Metionina, fenilalanina, tirosina e triptofano. Esses 4. Então, alimentos ricos nesses 4 aminoácidos não são bons nesse período que o fígado do cachorro está adoecido. E quais são alimentos ricos em aminoácidos aromáticos? Principalmente as carnes vermelhas, tá? Elas são ricas em aminoácidos aromáticos. E quais são aminoácidos bons para o cachorro que está passando por esse problema? São aminoácidos de cadeia ramificada, né? Como a leucina, isoleucina e valina. E aí, exemplos de alimentos que são ricos nesses 3 aminoácidos: ovo, cottage, peito de frango, peixes brancos, né, como pescada, merluza e linguado, né, como fontes de proteínas. Então, beleza, já pensamos ali em dar proteínas que vão gerar menos amônia, digamos assim, lá para o cachorro. Ou seja, vão poupar o fígado. O fígado não vai ter que ficar processando tanta coisa ali da alimentação, ele vai poder ali manter o foco dele em cicatrizar. Então, o foco do fígado ali vai ser cicatrizar, a gente está aliviando um pouco ali o fígado. Beleza. Além disso, o fígado ele tem um papel importante com relação à transformação de radicais livres em compostos neutros, né? E neutralizar radicais livres. Então, a gente pode acrescentar alimentos que sejam ricos em antioxidantes, né? Que são alimentos, são substâncias que eliminam e neutralizam os radicais livres. Quais são boas plantas nesse sentido, né? Bons alimentos, quer dizer, nesse sentido: agrião, salsinha, couve, salsão, beterraba, abóbora, abobrinha, brócolis, berinjela, batata doce, inhame e mandioquinha. São excelentes opções aí. Lembrando, pessoal, todos esses alimentos que eu falei têm contraindicação. Então, vocês podem ver os vídeos aqui do canal com relação a cada um desses alimentos para ver lá as contraindicações, porque às vezes o seu cachorro não tem apenas problema no fígado. Além de problema no fígado, ele tem, tem doença renal. Aí pode ser que algum desses aqui não seja interessante para o cachorro. Então, veja as contraindicações dos alimentos, tá? E aí também lembrar de não dar esses alimentos crus. É bom você dar uma cozida nesses alimentos. As batatas têm que ser cozidas, né? Inhame, mandioquinha, tal, obrigatoriamente.
mas os outros, ou cozinha no vapor, ou refoga um pouquinho para facilitar que seu cachorro absorva os antioxidantes dessas plantas. Se o cachorro comer cru, vai sair praticamente do jeito que entrou, né? Porque o cachorro é carnívoro, ele tem dificuldade de digerir plantas, tá bom? E outras coisas que podem entrar, mas aí você vai conversar com o seu médico veterinário, né? Tem uma planta chamada cardo mariano, que tem contraindicações, pessoal, então presta atenção nisso, não vai fazer isso por vontade própria. Você vai conversar com o seu veterinário sobre a possibilidade de usar o cardo mariano, que é rico em uma substância chamada silimarina, né? Então, até o medicamento, a silimarina, vem dessa planta, vem do cardo mariano, já é uma coisa mais concentrada, digamos assim. E aí, por exemplo, o cardo mariano é contraindicado em caso de cadela prenha, cadela amamentando, filhote e tal, tem suas restrições. Então, não leve isso na brincadeira, é o seu veterinário que vai te receitar ou não o cardo mariano, né, para dar para o seu cachorro. E outro composto que pode ser dado com recomendação do seu veterinário é a glutationa, beleza? Então é isso. Era isto que eu tinha para falar aqui para vocês com relação ao fígado.